verdade, quais foram os 3 maiores erros do governo Bolsonaro? Deixa eu pensar aqui. Primeiro, eu acho que ele acertou muito. Acertou muito. Não vejo no cômputo, no balanço. Presidente, estou lhe esperando. A primeira pergunta vai ser essa, presidente. Eu acho, assim, a minha crítica que eu sempre fiz, né? Isso eu sempre fiz, essas críticas, então eu vou repetir elas. Eu acho que os juízes poderiam ser mais bem escolhidos. O juiz está falando do STF. Do STF, os 2 juízes do STF. O que você vê hoje? Eu não estou vendo o Nunes Marques agindo, não estou vendo o outro lá, o Mendonça agindo. Um cachorro louco lá, o cara dizia que isso aqui é ilegal, subir na mesa coletiva, isso aqui é contra a Constituição. Então esses 2 não seriam minha opção. Tu acha que precisava um cachorro louco lá, tipo aquele lutador, como chama o cachorro louco? Wanderlei Silva, um louco, meter um louco lá na corte, que botasse o dedo na... Isso aqui é ilegal, onde é que está na Constituição? Isso aqui, coletiva de imprensa, zona. Acho que precisava de uma coisa assim, ou como é que é? Precisava de um... Porque se eu sou teu par, vamos dizer assim, agindo contra a Constituição, como é que eu não vou me opor a isso? Eu não entendo. Eu como leigo. Pois é. Eu como leigo. Como é que eu vou? Porque quem cala, na grande maioria das vezes, consente. Pois é, Rafael, imagina o seguinte. Rafael, olha o que você está falando. Os outros juízes, vamos excluir alguns que são realmente nunca foram juízes e estão desqualificadíssimos ali para o cargo. Mas os outros juízes, uma parte boa deles, são professores do direito constitucional, têm livros escritos, fazem cursos de direito constitucional. Como é que eles não reagem quando está havendo a violação do direito constitucional? É isso que é patente, e você, para que entender aí a falência disso aí, é que você vê que o sistema ali tá errado. Então, que tipo de juiz deveria fazer os contrapontos ali, que você apontou? Precisava ter um equivalente. Se tem um equivalente, se tem um lá que está violando de uma maneira tão visceral e draconiana, tem que ter um outro defensor tão vocal e agressivo quanto. E a gente não tem. Então, no STF a gente não tem esse balanço. Quem seria essa pessoa? Eu indicaria, tem vários aí, eu indicaria, bom, eu não quero suscitar nomes aqui, porque eu já suscitei dentro dos grupos lá. Cachorro louco, quem seria o cachorro louco? Não, olha, então, por incrível que pareça, o cachorro louco, ele só precisa falar, ele não precisa nem ter agressividade no tom, nada disso, é só falar, expor, né, olha, tá acontecendo isso. Eu gosto muito do desembargador Thompson Flores, por exemplo, tem o outro Ives Gandra, filho do Ives Gandra, acho que é Ives Gandra, filho, se não me engano, o nome dele, também foi uma referência minha, eu achava ele positivo, o pai dele certamente é um vocal defensor da Constituição, mesmo que eu seja crítico, eu pessoalmente da Constituição, ele é um vocal defensor, mas a gente precisa de um mínimo, né? Enfim, tem vários que entram, que se qualificariam, que seriam bem da nossa ala. Enfim, isso vai gerar polêmica, eu sei disso, e não sou o melhor até talvez para fazer essa conjuntura nesse momento. Mas tem vários aí, tem vários que eu diria que o que eu vou refletir aqui com vocês é o seguinte: dentro do sistema judiciário, você tem talvez as pessoas mais qualificadas para falar sobre instituições, Estado brasileiro, direito e tudo mais. Só que hoje essas boas vozes estão sendo ou sufocadas, ignoradas ou completamente ameaçadas para não se contraporem a qualquer coisa feito por essa junta que se criou no topo. Então, mas tudo bem, isso tem muita gente. Aquela menina, coitada, foi escorraçada. A Ludmila Lopes Grilo. Exato. Um beijo para Ludmila, inclusive, conheci ela, trocamos o WhatsApp e tudo. Mas isso eu até entendo, num nível mais baixo, né, de juiz e tudo, desembargador, mas um ministro do STF, eu não consigo entender como que alguém desrespeita claramente as leis e ninguém fala nada. Se ninguém fala nada, é porque todo mundo concorda, na minha opinião, na minha visão. Né?
E se todo mundo concorda, tá certo. That's it. Tu não acha que os políticos ganham muito mal? Porque, assim, o cara que ganha 30 mil de salário hoje, no Brasil, é um salário muito bom, eu vou ainda ser cancelado por isso, mas é pouco para a responsabilidade. Né? E aí, a grande maioria dos políticos que estão políticos hoje no Brasil, eles têm muito mais interesse do que roubar do que servir. Eu faria uns 80-20 aí, talvez uns 90-10. Qual a solução para isso? Porque assim, tu não acha que é louco ou ladrão, né? Eu sempre faço essa briga, é ou louco ou ladrão. Porque, pô, pega o Marcel Van Hatten, um cara ultra qualificado. Tarcísio poderia ser CEO da Vale, ganhar 5 milhões por mês. Ele está aqui no governo de São Paulo, ameaçado de morte, ganhando 30 cruzeiro. Já está ganhando 5 milhões, já está garantindo o futuro da família dele. Eu falei isso para ele, inclusive. Você acha que o político ganha pouco? Ele é mal remunerado pro tamanho da responsabilidade? Eu acho que a gente tinha que mudar de alguma forma esse sistema para a gente acabar com essa quantidade de gente que entra na política com um único objetivo, que é desviar erário público ou obter uma vantagem legal? Então, há políticos que de fato valem muito mais do que estão sendo remunerados. Isso não tem a dúvida. Mas a maioria vale muito menos do que está sendo remunerado. É o que eu acho. Tá? E vou dizer mais. Em termos de... na minha opinião, ser político é uma função cívica. Ser político, estar político, ser eleito, para mim está na mesma altura do que ser um cidadão. É o mesmo peso. Um cidadão que se omite da política, ele depende cada vez mais de um político. Então está errado. Ele precisa depender de menos do político fazendo mais política, como cidadão, não necessariamente eleito. Por que eu digo isso? Porque na Europa, se você for ver, os parlamentares de lá recebem muito pouco. Recebem praticamente uma gratificação. Os caras são miseráveis. E vou dizer mais, não tem assessor. E se quiser um assessor, ele paga do próprio salário. E não fica com equipes aí fazendo projetos de lei independentes. Tudo é feito pelo partido. Então ele joga lá a ideia para o partido e o partido aqui. É uma boa ideia, é uma má ideia. Agora a gente não. É uma boa ideia, só que não para agora, talvez para daqui a 10 anos. Então o partido é que define isso. E o partido é que sponsoriza o projeto de lei. Como é que é hoje? Todos os deputados, todos os vereadores têm lá uma maquininha de fazer lei dele próprio. E ele joga isso no sistema lá na mesa. Então você tem centenas de milhares de leis e projetos e ideias sendo criadas a todo momento. Só que no ano, as chances desses projetos irem para o topo e serem votados é minúsculo. Então, o que acontece? Você está com uma máquina ineficiente. Imagina que você é uma fábrica, que você só consegue fabricar 10 unidades por ano de qualquer coisa, e você tem vários pontos dessa máquina, né? Você é uma fábrica... Só pode produzir 50 carros, você produz 10 mil pneus. Exatamente. Você produz 10 mil pneus, 50 mil vidros, 40 mil portas, mas no final, o gargalo ali, você só vai aprovar 100 carros por ano. Então, o que você está fazendo? É uma ineficiência absoluta.